Que a graça e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco na manhã desse dia, né? Já são praticamente agora meio-dia e 42, meio-dia e 42, né? E hoje eu não fui trabalhar, não. Hoje eu não fui trabalhar, acordei um pouquinho tarde. Estava cansado, né? Cansado. Eu, na verdade, bati, né? 8.000 sacos, tem 1.500 sacos ali, 1.400 sacos, 2 dias de trabalho, né? Num dia eu vendo 1.000 sacos. Então, não é fácil. Ontem eu estava esgotado, cansado, arrebentado. Estava me arrastando, porque eu ando 20 quilômetros. Quando eu ando pouco, 17 quilômetros por dia. E você sabe que isso não é fácil, não é para qualquer um. Essa é a grande verdade e o grande tema. Tenho os meus clientes, mas todos eles já estavam ressarcidos do meu produto. E eu tive que ir à casa, como todos os dias eu faço. Mas eu estou aproveitando aqui esse horário de almoço, que eu creio que muitas pessoas agora devam estar me assistindo, né? E levantei agora, acordei, orei, porque a vida não é só trabalho. O trabalho foi feito para nós, não nós para o trabalho. E eu descanso a carcaça, né? O corpo que Deus me deu, tem que zelar dele. Porque hoje tem reunião na igreja. Reunião na igreja hoje, né? E eu não gosto de chegar na igreja no pó da gaita, arrebentado, né? Dando o meu pior para Deus e a minha falta de atenção, preocupado com algo. Eu não, eu tenho as minhas prioridades, que é o reino de Deus. O reino de Deus para mim é tudo. Eu vivo em função do reino. Eu não vivo em função dessa terra. Essa terra para mim é me alimentar, né? Entendendo eu a minha missão. Esses dias foram pesados demais. Os meus trabalhos foram hiper master pesados. Se você não sabe, né? Eu estou aberto aqui no Salmo 104 e já vou lê-lo para você. É um salmo extenso, mas gostoso, abençoado. Vai dar tempo de você descansar o almoço e nos assistir, né? Com certeza, enquanto almoça, enquanto come, né? Faça a sua refeição abençoada que Deus lhe dera, né? E eu, além de trabalhar, depois do trabalho eu venho no ônibus pregando o evangelho. Então, o meu desgaste é físico e psicológico. Eu lido com demônios todos os dias. Eu prego o evangelho e liberto pessoas através da palavra de Deus. Que a palavra de Deus, ela liberta pessoas. Isso é, se você não sabe. Deixa eu chamar algumas pessoas aqui, né? Compartilhar transmissões, né? Então, infelizmente, muitas pessoas hoje, né? Elas ainda, né? Vivem em torno do trabalho por causa do ofício em que escolheram. Eu, por exemplo, eu trabalho autônomo, lido com pessoas e carrego a carga dessas pessoas comigo, porque são muitas orações, muitos pedidos que se fazem a mim. Pastor Nelson, você pode orar pela minha filha? Pastor Nelson, você pode orar pelo meu irmão? Pastor Nelson, você pode orar pelo meu pai? Assim, são muitas pessoas. E você não faz ideia, né? A gente tem um cargo. Eu estava até conversando com o pastor João, que é o meu pastor, um jovem homem de Deus, né? Falei para ele ao chegar na igreja, falei, pastor, eu só quero ser crente lá fora como eu sou aqui dentro da igreja. Mais nada, não tem pretensões, não tem. Né? Não tem. São muitas responsabilidades. Né? Então eu quero louvar a Deus hoje pelo meu descanso, pela minha vida,
pela minha guarda, né? E, enfim, protegendo o templo do Espírito Santo que eu vou precisar desse corpo para poder finalizar as obras de Deus na minha vida. Louvai a Deus, Criador, que criou tudo, né? Criou a nossa vida, criou a nossa rotina em virtude dos nossos pecados, né? Criou tudo para que nós pudéssemos estar aqui falando do teu amor, falando da tua graça, falando da responsabilidade. Acordei agora, né? Estou descansado, né? Estava conversando ainda agora com o homem de Deus, pastor Moraes, né? E ele assumiu a igreja. Estávamos falando de coisas de Deus. Eu gosto de falar de coisas de Deus. Gosto de falar de ministério, gosto de falar das visões, das revelações com pessoas perfeitas, né? Os perfeitos falam entre os perfeitos, né? Diz assim, ó: bendiz a minha alma ao Senhor. Bendiz a minha alma ao Senhor. Senhor Deus meu, como tu és maravilhoso, né? Ou magnificente, né? Sobrevestido de glória e majestade. Quer dizer, Senhor, como tu és maravilhoso, magnificente, sobrevestido de glórias e majestade, como Deus é, né? E o interessante é que ele é isso para todo o sempre, né? Ele não deixa de ser, né? Ele sempre é, e sempre foi, e sempre será. Ele está, né? Vestido de glória e majestade, né? Aí diz assim, ó: coberto de luz como de um manto, tu estende os céus como uma cortina. Como é que o salmista sabia disso? É porque ele tinha visões, né? Ele via, né? Então ele não pode escrever o que ele não via, né? Deus é luz. Ele não tem pacto com trevas, com pecado, né? Então ele estende o céu como se fosse uma cortina. Põe-se nas águas, né? E os vagueamentos das tuas moradas. Ah lá. Põe-se nas águas, o vagueamento da tua morada. Tomas as nuvens por teus carros e voas nas asas do vento. Quer dizer que poder, né? É o Espírito, né? Deus é Espírito, né? Então nada lhe abala, nada lhe estorva. Tu pensaste que eu não ia ler a palavra hoje, né? Não, leio. Leio. Assim que eu acordo, eu oro a Deus, né? E fiquei rolando na cama hoje, cansado, né? Estarrecido pela rotina, né? Primeiro eu dou amanhã, né? Venderei esse saco todo, já exterminará, né? Sexta-feira eu mato ele todinho, já termina tudo. Mas eu vivo para aquele que é eterno. Eu deixo ele determinar, né, o meu dia a dia. Ontem foi uma maravilha. Confesso dizer para os irmãos que eu estava ainda com muito saco. Quando o corpo pesou, eu falei, não vou dar conta. Mas eu dei uma forçadinha, fui mais além, e Deus me deu graça e vitória. E amanhã não será diferente. Ele me sustentará, porque sabe que disso eu dependo da minha vida. E ele que tem as ações da vida na mão, né? Aí diz ali, ó: põe-se nas águas e vagamente das tuas... Ah lá. Põe-se nas águas vagamente. Tua morada tomam as nuvens por teu carro e voa nas asas do vento. Faze-se dos seus anjos ventos e os seus ministros labaredas de fogo, né? Quer dizer que Deus faz dos seus anjos os ventos, né? E dos seus ministros labareda de fogo. Quão precioso, né? É esse poder magnânimo desse Deus maravilhoso, né? Esse é o Deus que você serve, criatura. Esse é o Deus que te fez ser humano. Esse é o Deus que subsiste, né? Todos os intempéries da vida, porque ele é espírito e a matéria não pode o conter, né? Que maravilha, que coisa maravilhosa. Quando eu vejo isso aqui, ó: lançastes os fundamentos da terra para que eles não vacilem,
em tempo nenhum. Olha lá, tomastes o abismo por vestido, não, por vestuário, e o cobristes. As águas ficaram acima das montanhas. Quer dizer, era o poder desse Deus. As águas ficam acima da montanha. E não se pode ultrapassar os seus limites, né? Então o mundo está firmado sobre o poder de Deus, né? Se ele quisesse que o mundo fosse inundado como no tempo de Noé, era só ele liberar as vagas das grandes águas. Portanto, não se gaba você de que você está vivo por mérito próprio. Não. É ele que contém as ordens e as leis se submetem, as leis da natureza se submetem às ordens espirituais do seu mandar. Né? Quando você olha para cima, são tudo águas, aquelas nuvens pesadas. Né? E debaixo da terra é fogo e água. Então, se ele quiser destruir o ser humano por encargo de muitos pecados, né, automaticamente já faria, porque isso já era notório na época de Noé. Ah lá, as tuas repreensões, a tua repreensão fugiu à voz do trovão, né? Bateram em retirada, levaram-se os montes, né? Desceram-se os vales, até o lugar que lhe haviam preparados. Né? Quer dizer, a voz de Deus faz parir a corça, né? Rebenta o cedro do Líbano, o pinho de Riga. Né? Então, ao mandar, ao soar da voz dele, todas as coisas se abalam. Né? Olha lá, elevaram-se os montes, desceram-se os vales até o lugar que lhe haviam preparados. Quer dizer, é ele que estabiliza a terra. Agora, só em você entender que através de um grande microscópio, ou através de satélite, você vê aquela esfera grande, redonda, pairando sobre o nada, você já tem que compreender. Ah, mas tem a lei da gravidade e no espaço não tem gravidade. Tem. Espaço tem gravidade. As estrelas se movimentam. Só você pegar o microscópio que você vai ver elas andando de um lado para o outro. E por que a Terra não? Porque Deus firmou a Terra em um eixo espiritual. E os cometas? O que eles fazem rodeando o espaço sideral? Então, a gente tem que começar a entender que o mundo, né, está seguro pela palavra de Deus. Deus falou, pare aí e fique para que haja moradores dentro de você. E estar moradores dentro dele. Tu fizeste rebentar as fontes dos vales, cujas águas corrente entre os montes. Olha lá, tu fizestes rebentar as fontes nos vales, no vale, cujas águas correm entre os montes. Quer dizer, até as águas correm entre os montes, né? Que coisas, né? Olha lá, e dar de beber a todos os animais do campo, e os jumentos selvagens montam as suas sedes. Dar de beber todos os animais do campo, e os jumentos selvagens matam a sua sede, a sua sede. Quer dizer, Deus cuida de tudo, né? Deus cuida de tudo. Você está vendo essa guerra aí, né? Ontem eu estava vendo algo no Facebook que o presidente dos Estados Unidos está dizendo que vai se juntar com grandes forças bélicas para apoiar a Ucrânia, né? E dar vez a eles e ajudá-los naquela guerra contra a Rússia. E o presidente dizia, na sua verdade, que é a Terceira Guerra Mundial. Bom, delas têm as suas aves dos céus, o seu pouso, e por entre a ramagem defende o seu canto. Do alto da tua morada regas os montes, e a terra farta-se de fruto das tuas obras. Você vê, né, como que Deus faz tudo funcionar, né, dentro do seu devido tempo e lugar. Né? Não se pode estorvar,
né, o tino da perfeição da natureza pela qual Deus fez. Deus, ele é perfeito, né? E nós vivemos aqui, muitos que receberam um pouco da sabedoria, o tino da prosperidade, acham que todas as coisas que deles partiram através da onisciência e da onipresença de Deus foi dado a cada um de nós, né, o tino para a sobrevivência. Alguns sobressaem, alguns padecem no meio da jornada. Eles acham que isso como se brotasse, agem como se isso brotasse de si mesmo. Juca Chapiques está assistindo. Mas não é, gente. Tudo isso brota das mãos de Deus. Deus tem, né, as ações da vida na mão. É Ele quem conduz o mundo. O mundo não pode vacilar, a menos que Ele dê uma palavra de ordem. Palavra de ordem essa, né, que não liberta o homem. O homem foi feito uma lei e posto o mundo dentro dele. Só será liberto mediante a obediência. Tá? Então, não há casa de recuperação que dê jeito. Não há. João capítulo 8, versículo 43, se não me engano, diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Né? Então não tem casa de recuperação, não tem casa não tem. Quem liberta o homem é a palavra de Deus, mediante o reconhecimento e a submissão e a obediência à palavra. O poder de Deus, na verdade, no que diz respeito a poder transformador e Elohim, que chama as coisas que não são como se já fossem, só tem poder da boca dele sobre a natureza. Quanto ao homem, ele deu livre-arbítrio de obedecer ou não obedecer para ver. Por isso que diz assim, ó, primeiro crê, depois vê. É assim que a palavra se manifesta. Amém? Na vida do homem, por causa do livre-arbítrio. Deus não intervém na liberdade de escolha. Olha lá. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para os serviços dos homens, de sorte que da terra tiram o seu pão. Quer dizer, você está agora almoçando, está comendo, né? Você está vendo como é que você é tão pequeno? Você é tão pequeno que você está comendo do que você regurgita. Em outras palavras, você vai no banheiro daqui a pouco, vai fazer um xixi. Esse xixi vai para a terra, vai adubar a terra. Você vai dar a descarga lá no cocôzinho, né? Esse cocô vai para a terra, porque não tem para onde outro ir. E os insumos fazem crescer. Então, do que se gaba o homem mortal? Como disse lá em Isaías, no capítulo 2. Gaba-se cada um de quê? Do que você é maior que o outro? Nada, você não é maior que o outro, nada. Você come da própria fezes, renovada pelos insumos da terra. Amém? Conquistou, ganhou tudo que estava à sua capacidade de alcançar, segundo a sabedoria que Deus lhe dera. Mas daqui a pouco passa ali o vento sobre a sua vida, você já não é mais. E nem conhece o seu lugar. E nem conhece o seu lugar. Tomo isso para mim. Olha lá. Ó. Vinho que alegra o coração do homem, o azeite que ele dá brilhos ao rosto, e os alimentos que lhe sustenta a força. Avigoram-se as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou. Quer dizer, quando você chegou aqui como ser humano, já estava tudo plantado. Né? A sua mãe só te deu a entender e a conhecer. E aqueles que ganharam a sabedoria e o entendimento, te deu um conhecimento dádico da serventia de cada elemento que está diante de ti. Aí, a pergunta que se faz é a pergunta de Paulo, né? 1 Coríntios capítulo 2, que diz: o que tu tens que não te fora dado? E se recebeste? Por que se gloria como se não tivera recebido? Como se brotasse de você as capacidades, né, e as habilidades para tais coisas conseguir e conquistar? É de Deus.
A vontade de Deus é que tudo siga no melhor e no maior exemplo de padrão de vida, para que tudo vá bem, né? Ele quer que as coisas saiam conforme ele planejou. Ele planejou, ele falou, isso aqui tem que agir assim, isso vai dar certo assim. Sabe, é a essência de todas as coisas. Então, agradeça a Deus, por isso que o prefácio lá está dizendo, olha lá, ó, louvai a Deus, Criador de tudo, Ele que cria. Deus é um homem, grande, alto, eu já ouvi na visão, né? Glorioso em força, em poder, em criação, a ponto de, no capítulo 9, né, de Provérbios, diz que a sabedoria sentou com ele, foi aluna na escola dele, e aprendeu com ele, folgando com ele no seu mundo habitável. Então é é uma coisa que não dá para dimensionar, é muita força, é muito poder, é muito conhecimento, sabe? Nos criou para dar certo. O que está dando errado é por sua conta. Amém? Diz assim, em quem as aves fazem o seu ninho, quando a cegonha e a sua casa e no cipreste. Em quem as aves fazem o seu ninho. Quanto à cegonha, a sua casa é nos ciprestes. Os altos montes são das cabras montesas, e as rochas, refúgios das aves, e as rochas, refúgio dos orgarnizes, e faz orgarnizes, e fez a luz para marcar o tempo, e o sol conhece a hora do seu acaso. Quer dizer, ele deu o tempo para todas as coisas, né? Então, a sabedoria, enquanto um lugar é dia, outro lugar é noite. Ele deu destino para cada um dos animais. Estava vendo aqui na reportagem, esses dias, que você não deve alimentar o pombo, o pássaro. Eles têm o seu alimento preferido, que vai lhe dar nutrição e vai dar longuras de vida. Quanto a nós, comemos o que é impuro, contaminado pelo homem, com as suas químicas e outras coisas a mais. Mataremos, com certeza, os animais se começarmos a alimentarmos fora do padrão da qual eles foram criados. Uns para limpar a terra, como as aves de rapina, urubu e outros bichos mais, águias, né, e lobos, que comem a carniça da terra. Né? Então você não deve adotar um lobo dentro de casa e dar ração para ele. Que ele foi feito para comer a carniça, a podridão. Tanto ele quanto o urubu. Amém? Então Deus já o preparou organicamente para tais coisas. Olha lá. Ó. Faz ele para marcar o tempo, o sol, e conhece a hora do seu acaso. Quer dizer, a hora de ser escondido, né? Olha lá. Ó. Dissipam as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais selvagens da selva. Quer dizer, os animais da selva são animais noturnos, né? O cachorro, ele é um animal noturno. A cobra, ela é um animal noturno. Os animais, todos, na verdade, eles são noturnos. Nós somos diurnos, né? Somos de dia. Né? Somos animais racionais. Eles são animais irracionais, que têm as suas pupilas, né? E os seus olhos habilitados para caçarem à noite. Né? É isso. Os leãozinhos rugem pela presa e buscam de Deus outro sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus corvis. Você está vendo como é que funciona a coisa? Quer dizer, eles são noturnos. Né? Eles clamam por Deus pela sua parte à noite e de dia. Então a gente não tem que estorvar a natureza pela qual Deus determinou
e o fim pela qual elas devem existir. Amém? Cada qual no seu lugar, cada um no seu próprio tempo. Aí diz assim: sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo, até a tarde, que a variedade do Senhor nas tuas obras, todos com sabedoria as fazem. Né? Cheia está a terra da sua riqueza. Isso são riquezas que nos dá o contemplamento, né, de todas as coisas em que contemplamos e que vimos e que participamos também. Que benção, né? Oxalá que nós pudéssemos entender essa parte. Estamos terminando. Diz assim, ó: eis o mar, vasto, imenso, no qual se movem seres sem contas, animais pequenos e grandes. Esses dias eu estava vendo agora que os caras estavam descendo com sondas no mar, e ali era um outro mundo, era um outro país. Eles estão encantados, mas isso já está aqui escrito. Como os homens sabem disso? Porque pessoas antes de nós foram até esses locais, viram, né, participaram, né, se irmanaram, né, de tais coisas. Tudo que descobrimos agora já eram coisas que os nossos primórdios já sabiam. E eles estabeleceram isso como a grandeza do funcionamento harmônico de Deus na face da terra. Então não seria, tá, nenhuma maravilha, tá? E se você começasse a desenvolver e a dar fruto com equidade e se estabelecesse de forma pomposa na terra, porque você certamente atentou para essas qualidades de Deus na tua vida. Então ele dá o pão a cada um. Por isso que não vale a pena queimar pestana, ficar preocupado, sabe, virando na cama de um lado para o outro, né, despavorido com o que há de ser amanhã. Não vale a pena. Viva um dia após o outro, porque Deus, ele concede a cada um de nós, né, essa graça, essa maravilha. Por ele transitam navios e os monstros marinhos que formastes para nele folgar. Todos os esperam de ti que lhe dê de comer a seu tempo. Quer dizer, até os animais, irmão, os limiares do mar, né? Eles esperam em Deus. Olha lá, por ele transitam os navios nos mares e os monstros marinhos que formastes para neles folgar, para neles viver. Todos esperam de ti que lhe dê de comer ao seu tempo. Se lhes dar, eles o recolhem. Se abre as mãos, eles se fartam de bens. Quer dizer, os bichos só vão descansar depois que eles sentam no refeitório de Deus, porque eles têm um tino, né? Eles vivem por instinto. Olha como é que Deus é detalhista, né? Deus permite com que... E os alimentos deles são minúsculos, né? São das esferas, dos ambientes da onde eles moram. Olha como é que Deus cuida de todos nós. Então, para que a preocupação com toda a tua sabedoria? Jesus disse, né, no capítulo 7 de Mateus, que qual é o homem que com toda a sua preocupação conseguiria, né, aumentar um covo a sua estatura ou mudar, né, dar um upper na sua vida, um salto, né, para a sua qualidade de vida, se não for a ele permitida por Deus. Existe um tempo, né, para todas as coisas. Existe um tempo, sabe, existe um maldar, existe uma vontade divina. Então você não pode estovar determinado tipo de coisa. Tem que se guardar, tem que acreditar, tem que viver um dia por vez. Porque o que é seu, com certeza, se você existe, no momento certo, Deus dá aos animais que vivem por instinto, não vai dar a você, que ele permitiu com que você viesse à terra? Claro que dará, com certeza. É só ter um pouco de paciência,
né? E entender. Olha lá, se ocultam o rosto, eles se perturbam. E se eles cortam a respiração, morrem. E não voltam ao seu pó. E voltam ao seu pó. Quer dizer, se Deus oculta o rosto dos animais, eles ficam perturbados. Porque são crianças que vivem por instintos, né? Tanto é que se você domesticá-los, eles domesticam a baleia. Outros já estavam falando o cachorro falar. Ontem eu estava vendo um cachorro, né, doido para comer o coco, e a mãe, né, ensinando ele a falar, o ser humano, e ele, quer dizer, com os tipos de voz dele. Aí quando ele dá um respiro de que vai falar, e que até eu achei interessante, ela vai dar um pedacinho de coco para ele, coco seco. Que interessante, né? Aí Deus envia o seu espírito e eles são criados. E assim renovam a face da terra. Quer dizer, quem renova a face da terra é o Espírito de Deus sobre os animais. A glória do Senhor seja para sempre. Exalte o Senhor por suas obras. Quer dizer, Deus está querendo que você, quando olhar para a imensidão da natureza, sobe em cima de um pináculo, está entendendo? Olha, eu gosto muito de observar essas coisas, sabe? Que aí eu me ponho no meu lugar. Aí eu me ponho no meu lugar. Quando eu observo essas coisas, eu acalmo o meu espírito e me ponho no meu lugar e digo, opa, eu sou o primeiro nessa escala de preferência, né? Porque eu sou homem, sou tricotômetro. O animal não, o animal é mono, né? Ele tem a carne e a alma, e a vida só, né? E o fôlego. Eu não, eu tenho alma, espírito e corpo. Quer dizer, eu sou mais importante que os animais. Olha lá. Com só olhar, olha lá, com só olhar a terra, ele faz tremer, toca as montanhas, elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Em outras partes diz, em toda a minha vida. Quer dizer, os bichos, eles veem, né, e sentem a presença de Deus. Os animais, o ser humano não consegue sentir a presença de Deus porque as intempéries da vida, né, as preocupações, as solicitudes embargam, né, como se elas fossem resolver alguma coisa. E não vai. Vai tornar mais longo o seu caminho. É a única coisa que vai acontecer. Seu caminho era ali, vai se tornar mais longo, vai um pouquinho mais para lá. Até você entender qual é a razão do teu viver. Amém? Já os animais não, eles buscam a Deus para Deus dar de comer, é o que está escrito aqui. Né? Ah, seja-lhe agradável a minha meditação e eu me alegrarei no Senhor. Quer dizer, seja agradável o meu momento de oração, né, o meu momento de raciocínio. Tira um pouco da tua parte pela manhã. Acorda um pouco mais cedo, você que trabalha mais cedo, né? Acorda um pouco mais cedo, uma hora mais cedo, lê a palavra. Deus vai olhar para você diferente com o que olha para os seus amigos, para o seu familiar. Porque você se preocupa com as coisas deles, então ele olha para você diferentemente. É como um patrão de empresa, né, que vê você sobressair, fazer com excelência todas as coisas que te foram propostas, na qual você foi convidado e alistado para trabalhar para aquela firma. Ele vê você fazendo o melhor, ele vai olhar para você diferente com o que olha para os outros. Assim também não é diferente de Deus. Amém? Seja agradável a minha meditação e minha alegria no Senhor. Ah lá. Desaparece da terra os pecadores, e já não subsistem os perversos. Bendiz a minha alma ao Senhor. Aleluia. Amém? Salmo 104. Louvai ao Deus Criador. Louve a Deus Criador. Ele te criou para dar certo. Né? Se você estiver dando errado, isso é culpa tua. Amém? Aqui na Bíblia, que é a âncora de todos os homens, já está deixando bem destacado para você que Deus
Ele se importa com você. Agora são, né, 13 horas e 17 minutos. Você deve estar descansando no almoço, deve estar ouvindo essa palavra. Tá? Que Deus possa te guardar, porque eu acordei maravilhosamente bem. Né? E Deus nunca tem me deixado faltar. E se alguma coisa tem me faltado é porque eu tenho andado por caminhos ermos, que não são caminhos de Deus. Então ali falta a manutenção diária, porque a gente anda segundo a concepção da nossa cabeça. Eu quero orar por você para que você tenha um final de dia espetacular, maravilhoso, né? Que Deus atenda todas as suas expectativas, esperando tu no Senhor, esperando você no Senhor. Vamos orar para agradecer. Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigado por esta palavra, por este momento. Esse meu amigo agora que está indo pela hora do descanso do almoço, que tirou um tempinho para poder ouvir a tua palavra. Aqui está o teu atalaete pedindo que o Senhor ajude ele no final desse trabalho, que ele possa dar certo, que todas as lutas, que todas as dificuldades, em virtude da obediência dele, ele possa contornar com sabedoria essa situação. Se houve mágoas no coração, se houve desacordo, Senhor, se ele está de mal com o companheiro de trabalho, se esse companheiro de trabalho trabalha com mais força do que ele em alguma máquina e está com pretensões contrárias contra ele, no ofício até mesmo de lhe fazer mal, o Senhor coloca por terra toda obra do mal, toda obra satânica e diabólica, manifesta a sua força, o seu chamar, dá sabedoria, né? No momento de cabeça quente, faça ele contar de 1 até 10, se não for o suficiente, conta de 1 até 30, se não for o suficiente, conta de 1 até 100, mas que ele respire antes de tomar qualquer atitude que vai custar caro na tua vida. Coloca por terra as manifestações do mal, dá a bênção, a paz, a equidade, a justiça, e que todas as atribulações da vida agora, em nome de Jesus, mediante a obediência dele, tá entendendo? E a submissão dele à tua palavra, vão cessar para a glória e honra do teu nome. Porque não existe passe de mágica no Evangelho. Existe submissão, humildade, né? E descanso na palavra para que o Senhor possa fazer valer todas as bênçãos na vida dele, em nome de Jesus. E eu termino essa oração dizendo para você, receba a tua parte nessa palavra, receba a tua parte nessa oração e seja abençoado, tenha um dia completo, maravilhoso, em nome de Jesus. Aqui é o pastor Nelson Nascimento, negão do saco preto. Voltamos a qualquer momento, que Deus possa te abençoar.